O porquê de ser você a chamada para restaurar sua casa. O Senhor, ele vai levantar aquele que está mais próximo da vontade dele, aquele que está mais fácil de ser maleável. E muitas vezes o coração duro, aliás, o coração duro, ele é o que provoca os divórcios, é o que provoca toda essa situação terrível de destruição de lares e famílias. E muitas vezes é você que foi chamado para restaurar porque você se mostrou mais flexível à voz do Espírito Santo, mais flexível aos ensinamentos da palavra do Senhor. E por isso você está aqui, para aprender. E para aprender e buscar formas de fazer isso acontecer rápido. E geralmente, quando a gente entra nessa jornada de restauração de casamento, a gente quer que aconteça para ontem, né? A gente percebeu o erro, percebeu o deserto, percebeu todo o sofrimento, percebeu todo o erro. E então queremos rapidamente corrigir tudo. Então é como se você quisesse agora, você percebeu que a casa está toda desorganizada, vamos colocar tudo no lugar. Mas nesse processo acontece que você precisa limpar. Às vezes você precisa tirar tudo para fora, lavar todas as paredes, pintar tudo, fazer tudo novo. E ao colocar tudo de volta, você ainda tem que selecionar o que vai voltar para casa e o que vai ser doado ou descartado, o que não serve mais. Então torna-se tudo novo. Então você sentiu, então primeiro foi você que foi chamado, foi você que foi escolhido, você que percebeu que está tudo fora do lugar. Então você vai começar a fazer o processo de limpeza, de purificação, e isso não é somente na sua casa, no seu ambiente, isso é na sua mente e no seu coração, porque ninguém volta para aquilo que ele não quer mais. Se ele saiu, se ela saiu, se partiu, é porque não quis mais. Então, resgatar o primeiro amor é se resgatar. Se resgatar. Resgatar aquela pessoa que lá atrás encantou os olhos do amado, encantou os olhos da amada. E para chegar lá, às vezes precisa tirar muitas coisas. Ah, ele foi culpado, ela foi culpada, eu me tornei essa pessoa por causa deles. E aí você percebe que você precisa limpar muitas coisas em você. Ele foi atrás do AOM ou ela foi atrás do OH, justamente porque eles são igual você era na sua versão anterior. Eles não são essa sua versão que você se tornou insuportável, que eles não querem mais e que dificilmente consegue um relacionamento com outras pessoas. E aí você caiu aqui porque você descobriu que, como cristão, para levar uma vida santa e cristã, você não consegue se relacionar com pessoas de qualquer estirpe, de qualquer natureza. Você percebeu que você quer ser santo e quer se santificar sempre mais. Então você chega aqui e eu te oriento a ficar no meu canal, assistir os vídeos do meu canal para você não se confundir tanto. Eu estou desde março de 2024 nessa jornada e no começo eu assisti muitos vídeos de muitos canais. Certos vídeos e certos canais me trouxeram confusão porque são tolerantes a algumas coisas. Então eu vi restaurações erradas, antibíblicas. Então tudo isso me trouxe muita confusão na época. Então os próprios canais falam sobre isso, de você se centrar num canal que é mais o que você julga ser correto. Então, quando você quer levar a Bíblia ao pé da letra, que é o certo, você vai se aproximar de canais e de pessoas que vão te ensinar o correto, que é o que eu possibilito aqui. Você pega ali na minha foto do perfil do YouTube, tem o meu número de WhatsApp. Se você quer falar comigo, quer um acompanhamento mais personalizado, você entra em contato pessoalmente comigo e a gente vai ali
Eu vou te ajudando a entender todo esse processo mais fácil. Parece complexo, mas é fácil, justamente porque o mundo está cheio de teorias. O mundo está patrocinando a deteriorização das famílias. Você vê cada vez mais leis tirando os direitos da mulher, tirando os direitos das crianças, isolando o homem para se tornar alguém que trabalha para manter as mulheres nos prostíbulos, como se diz. E os prostíbulos aumentando muito. E muitas mulheres tendo que viver dessa forma marginalizada. Eles querem regulamentar essa profissão, mas é uma profissão marginalizada, aonde eles querem encurralar as mulheres, porque aí eles conseguem tirar impostos também. O homem ganha o dinheiro, em vez de trazer para casa e dar para a mulher e sustentar toda a família, então eles precisam, não, ele vai para pagar lá, vai mais imposto para eles, vai pagar pensão, vai mais imposto. Então, na medida que há esferas diferentes para movimentar o dinheiro da família, o governo arrecada muito mais imposto nessa divisão. Então, em Provérbios fala que a casa dividida não subsistirá. Então, a sua casa, a sua família dividida, o marido lá, os filhos para lá, todo mundo um contra o outro, e os filhos contra os pais, é terrível, mas é incentivado. Mas você agora está limpando sua casa, como eu falei antes, está fazendo a faxina, está fazendo uma nova pintura, está se renovando. Mas como que ele e os filhos e tudo vai ver isso e vai querer voltar? Eu te aconselho a assistir o Quarto de Guerra, que ele é um bom exemplo do principal que você deve fazer. Ter um quarto de guerra, ter seus momentos de oração, ter seu local de oração, é muito bom e muito importante, porque você vai ali tirar tempo somente para orar. E guerra espiritual não é falando, não é fazendo vídeo, não é no blá blá blá, não é ligando atrás, não é enchendo o saco, você está no erro, você vai ser condenado, vocês vão morrer. Você sabe de tudo isso, eles também sabem de tudo isso, mas quando a mente está cauterizada e eles não entendem, porque o Espírito Santo não age mais, quando a pessoa está em pecado, o Espírito Santo não consegue falar. Precisa haver como se diz, as escamas precisam cair, como aconteceu com Paulo. Como aconteceu com o filho pródigo, quando estava comendo as bolotas do porco. Nem estava comendo, estava desejando comer as bolotas dos porcos, e aí de repente ele caiu em si. Na casa dos meus pais, os empregados são bem melhores tratados. Vou voltar lá para ser empregado do meu pai, porque ele sabia que ele não tinha mais direito nem de ser filho, porque ele torou toda a sua herança, gastou tudo do jeito que ele achou que deveria ser, e o mundo ensina que tem que ser assim. Então ele fez como o mundo ensina, tem que ser assim mesmo. E quando ele lembrou que na casa do pai ele tinha uma alimentação, os empregados tinham uma alimentação melhor e mais digna, ele pensou, vou ser empregado do meu pai, porque o meu pai era bom com os empregados. E aí ele desejou voltar lá. E nesse processo, você vai aprendendo a não interferir no processo deles, a não pôr a mão, como se diz. Você vai lá querer interferir, pôr a mão, e aí atrapalha tudo. Quando você liga, porque você sabe que é o Espírito Santo que está trabalhando lá, quando você sabe que é de Deus, que aquela aflição está acontecendo lá, você sabe que Deus está agindo lá e aqui, e você vai e quer falar. Não, você não pode interferir no processo de Deus. Você não é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo, deixa aquelas pessoas terem o seu próprio relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. E na medida que isso vai acontecendo, eles vão se voltando. Eles vão voltando, caindo na real, caindo no certo, que é contra o mundo. Quando eu entrei nesse processo, muitas pessoas que eu julgava boas, importantes, eu tive que
meio que desligar da minha vida. Então, essas pessoas são boas e importantes para mim? São, mas elas já não fazem mais parte dessa nova etapa, porque tudo que eu venho aprendendo não condiz com o que eles vivem, e ensinam e praticam. Então eu tenho que me afastar, sim, para não entrar em confusão. Isso prolonga muito o processo para mim se eu ficar tentando explicar e justificar para essas pessoas o que para elas já está certo. Para elas o mundo é assim, tem que ser assim e vida que segue. Mas você já aprendeu que não. Então, muitas pessoas você vai ter que não eliminar, mas assim, descontinuar a frequência. Não converse mais com essas pessoas para isso não te trazer muita confusão. Centraliza mais no que tem que ser feito. Isso acelera muito o processo. Quanto mais você vai limpando tudo o que o mundo diz sobre restauração, sobre voltar com ex, sobre investir na primeira aliança, investir na sua primeira família, nos seus filhos, no seu cônjuge, que jamais deve ser abandonado, e em oração, não que você vai correr atrás dele lá em pecado. Você não pode correr atrás dele em pecado e passar a mão na cabeça dos pecadores. Pelo contrário, você precisa se ausentar de tudo isso, se preservar de tudo isso, se proteger de tudo isso, se blindar, e para que o Espírito Santo trabalhe bem em você e limpe bem a casa, porque não é só o externo, é o interno aqui que precisa ser limpo. Então que o Senhor Espírito Santo te ajude nessa limpeza e juntos chegaremos lá, né? Por mais famílias restauradas.